Eu acho que é muito importante a gente trocar uma ideia, porque eu percebo que ainda existe uma incompreensão em relação ao que tá rolando, né? Muita gente realmente acredita que isso não tá acontecendo, que é só especulação, e de novo, pouco faz diferença se é especulação ou não. Eu abri aqui rapidamente, inclusive você que tá assistindo o VOD depois, ou que tá assistindo no Unlock, pode dar uma olhada. Isso aqui é o preço mais baixo que eu encontrei da 5070, 4.659, eu acho que não tem nenhum muito mais barato que isso, tá? Esse aqui não conta. 4.850, tem um aqui, esse aqui também acho que não rola, né? Mas tem aqui, ó, os preços já estão na casa dos 4.700 para 4.800. Se vocês encontrarem preços diferentes, beleza, mas por enquanto é isso, 4.700. Essa placa tava rodando na casa dos 4.200, até menos, eu encontrei por 3.999 em alguns momentos. Então, assim, de um mês pro outro já subiu coisa de 300, 400 reais, e não tem cara de que o preço vai cair. Ah, mas em promoções aparece? Pode aparecer, claro, não tá errado não. Por enquanto não foi o que eu vi. Diz aí se vocês encontraram alguma coisa melhor ou não, porém a expectativa é realmente de piora, galera, infelizmente. E não é bom, né, porque foi o que eu comentei aqui, tem outros mercados que estão sofrendo com isso. O mercado de PCs já teve quedas para cima de 50% a essa altura do campeonato, e não é só um lazer pra gente, é também uma fonte de renda pra muita gente, porque isso gera empregos, e com os empregos indo embora, como a gente tá prevendo aqui, infelizmente isso vai deixar muita gente desempregada. Quem tá lucrando não é a galera que tá vendendo aqui. Eu sei que é difícil acreditar nisso, e existe esse senso de que, na verdade, os comerciantes é que estão rachando de ganhar dinheiro e não sei o quê. A verdade é que o custo tá subindo pra todo mundo, né? Inclusive eu comentei, teve muita gente que realmente especulou em cima das memórias e depois se ferrou, foi embora e foi especular outra coisa e tal. Jogou até onde lá em cima, onde o preço até onde dava lá em cima e saiu fora. Só que pra quem, por exemplo, trabalha vendendo PCs completos, ou pra quem trabalha numa fabricante de gabinete ou numa loja que vende os acessórios, pra ele não é nenhuma vantagem, né? Porque se a memória e a placa de vídeo tá cara, ele reduz muito o escopo de pra quem ele pode vender. Não é todo mundo que tem condições de comprar um PC no custo que ele tá agora. Então ele diminui o possível fluxo de clientes dele e para de vender PCs, porque as outras peças não subiram o aumento. Porém, os componentes que vão nele subiram, né? O que acompanha o principal. A dica que eu deixo pra vocês é dar uma olhada nos preços da RX 9070 XT, continua sendo o melhor custo-benefício nessa faixa de performance. Se você tava pensando numa RTX 5080 e de repente subiu muito o preço, o que de fato subiu, você ainda pode ir de 9070 XT. Se você tava querendo uma 5070, você pode ir de 9070 XT. Se você tava querendo 5070 Ti, você pode ir muito numa 9070 XT. Aproveita enquanto existe disponibilidade no preço atual. Vai subir, eu não sei quanto, pode ser que suba menos do que tava previsto, pode ser que suba mais, mas a 9070 XT por enquanto tem sido o melhor custo-benefício, junto com a 9060 XT de 16 GB. As dicas que eu tenho dado, inclusive eu deixo as recomendações aqui pra vocês, quem estiver procurando placa de vídeo pra comprar, o que eu recomendo de entrada, se você quer uma placa de vídeo de entrada, a RX 580 de 8 GB é o que eu recomendaria. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, na casa dos mil e poucos reais ali, já vai procurar uma RX 6600 pra ver se é que ela existe. Se não existe, provavelmente você vai ter que pular. A gente tem até RTX 3050 ali e tal, mas eu não recomendo. Provavelmente você vai ter que pular para uma RX 7600. Então a gente tem ali a RX 580 2048 SP. Depois a gente tem ali provavelmente uma RX 6600 usada ou qualquer coisa que se encaixa. Não vai nas ciladas de, eu vi uma 2060 no preço de... Não. A 3060 deveria estar ali, mas ela não tá, infelizmente. Então a gente tem ali a RX 7600 como uma das melhores candidatas. Ela já tem suporte FSR 4. Eu acho que diria que de entrada é a melhor placa de vídeo que tem para você comprar, se o seu bolso alcançar, né? A 7600 chegou-se lá na casa dos 1.400 a 1.500 reais, às vezes até menos, às vezes mais também, né? Porém, o preço dela ali é muito bom, porque ela é uma placa que consegue rodar bem em Full HD, apesar dos seus 8 GB, ela é uma placa que tem recurso de última geração, depois que a AMD finalmente criou vergonha na cara e trouxe o FSR 4.1 pra ela. Então ela tem um upscaling de qualidade, o que significa que vai ajudar você a sobreviver durante esse inverno das GPUs. Os novos jogos vão trazer, certamente, suporte FSR 4.1, eu não sei o GTA 6, provavelmente sim. E essa placa vai ser assim, tipo, eu diria que o mínimo pra você rodar, e é o mínimo que dá pra comprar. Abaixo disso, as placas são tecnologias antigas, são placas limitadas, e mesmo as que têm tecnologias mais recentes, como por exemplo a 3050, é uma placa super limitada. Então a 7600 é assim, a raspa do tacho pra quem quer jogar lançamentos. Galera, tem um site muito bom pra jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento
lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas, o que é ótimo porque o gamer quase não dorme mesmo e também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba, o link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. Acima disso, a gente tem ou a ARC B570, que às vezes aparece com preço bom, ou a B580, que às vezes aparece com preço bom, ou já vai direto na RTX 5050. A 5050 tem uma excelente performance ali pelo custo dela, roda tudo em Full HD, tem a limitação dos 8 GB, mas tem um DLSS 4 com o Frame Generation, Multi-Frame Generation, que de novo vai ajudar bastante nos lançamentos. Acima disso, eu recomendaria 5060, 9060 XT de 8 GB, às vezes compensa, mas é bem raro. Depois, 9060 XT de 16 GB acima disso, é a placa que eu recomendo, né? A 9060 XT a essa altura já é uma placa que dá pra recomendar pra Full HD, Quad HD e até, sei lá, arriscar 4K, se você não tiver exigindo muito ali. Por quê? Porque ela tem o FSR 4.1, tem o Redstone, tem os últimos recursos e dá pra você forçar a mão bastante no upscaling no 4K, tem memória de vídeo suficiente para isso. 5060 Ti de 8 GB tem aparecido como uma boa intermediária entre a 9060 XT de 8 GB, 5060 de 8 GB e a 9060 XT. É o gap, né? Fica ali embolado a B580 com a 5050, a 5060, às vezes a 9060 XT de 8 GB. A 5060 Ti vem logo em seguida como uma excelente escolha. Dói dizer isso porque a 5060 Ti de 8 GB é aquela que a gente não gostaria que existisse, mas já que ela existe, a gente tem que tentar tirar proveito. E ela tem uma excelente performance pelo custo que ela tá ali. O problema é que ela só tem 8 GB, mas é uma placa capaz de rodar Quad HD. Depois tem a 9070, a 9070 GRE é muito difícil de aparecer em preços bons. A 9070 é uma boa alternativa, principalmente se você tava olhando 5070, que já subiu muito de preço. Tem suporte às últimas tecnologias, tem uma boa quantidade de VRAM e tal. E por último, que eu recomendaria seria a 9070 XT. Eu nem discuto mais, por exemplo, o preço da 5070. Se você quer uma placa de vídeo para Quad HD 4K NVIDIA até R$6.000, é essa daí que vai ter. Por enquanto, né? Porque pode ser que custe mais de 7. Só que a 9060 XT, aliás, a 9070 XT é o melhor custo-benefício isolado. Não tem o que fazer, galera. Infelizmente ali é o máximo que vai dar dentro da racionalidade. Pra cima disso, 5080. A 5070 Ti já não faz mais sentido nenhum. 5080 ela existe lá pra 4K agora e a 5090 é praticamente pra inteligência artificial. É só realmente alguma coisa completamente fora da nossa realidade. Essas placas devem ser capazes de rodar praticamente todos os jogos, mas eu queria fazer uma ressalva aqui. A gente fala sempre de, porque qual placa vai aguentar, qual placa faz sentido e tal. Só que se a gente olhar, por exemplo, os dados da Steam, a maior parte dos jogos, ou os jogos mais vendidos, ou os mais jogados, sempre são jogos antigos, jogos que não exigem tudo isso de placa de vídeo. Então a realidade da maioria das pessoas que tá de fato jogando videojogos é que elas estão jogando jogos mais antigos. E para isso eu diria que a RX 7600 continua sendo a minha escolha principal. Se você não é um cara super exigente, se você vai jogar em Full HD, se você não pretende jogar os últimos lançamentos com tudo no Ultra, por exemplo, a 7600 é mais do que suficiente. Então é claro, existe todo esse pânico das placas subindo de preço, quem quer fazer upgrade, mas para quem tá montando PC ainda não está impossível, tá, galera? O preço da memória RAM tá muito caro, é verdade, tá muito alto, o preço do armazenamento também tá muito alto, mas ainda é possível driblar. Você consegue comprar ali um SSD, mesmo que ele seja DRAMless, mesmo que a controladora não seja grande coisa e tal, para jogos vai ser o suficiente. Memória, tem aparecido umas memóriazinhas daquelas bem, sabe, Nokia DDR4 mesmo DDR5, algumas menos caras. Para placa de vídeo, a 7600 roda praticamente todos os jogos atuais, galera. E roda principalmente os jogos mais antigos. Mas não tem o FSR, tem o AFMF, que é um FSR forçado via driver. Dá pra você colocar até em jogos mais antigos. Mas eu desconheço jogos mais antigos que a 7600 não rodaria com uma qualidade decente. Ela pode não rodar com tudo no Ultra, mas ela rodaria com um preset muito decente hoje em dia. Pros próximos lançamentos, galera, é assim. Se você tá reclamando do preço da placa de vídeo, imagina você que vai ter que pagar R$500 aí no GTA. Mas já baixou pra quase 400. Pois é. Mas imagina que os próximos lançamentos sigam essa lógica de 300, 400, R$500. Como é que você vai fazer pra pagar? Então foca naquele PC que, se você não desista por isso. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Tá difícil, mas não precisa desistir. Você vai ter que ajustar as expectativas. Ficar revoltado, eu acho que até faz bem, a pessoa bota pra fora e tal, mas não resolve. Infelizmente, aí você tem que entrar pra seita. A seita que dói menos.
No mar a gente nada, a gente não consegue mudar como a maré tá. Infelizmente não tem como a gente fazer isso. E eu sei, é só não comprar que o preço baixa, uma hora vai estourar a bolha e vai sobrar placa de vídeo pra todo mundo e tal. Você pode acreditar no que você quiser. Tem gente que jura que vê Gnomo, ET e que o Brasil vai ser Hexa um dia. Você pode acreditar no que você quiser, não tem problema. Mas se você é uma pessoa mais dentro da realidade, se atém aos fatos e tudo mais, ajusta a expectativa. É possível jogar, é possível se divertir com uma 7600 ou uma 5050 que seja, é muito possível, dá pra você jogar. Você pode comprar ali até uma RX 580 e ser feliz pra caramba. Por quê? Porque os jogos mais antigos ela vai rodar muito bem. E tem jogos antigos muito bons pra serem jogados. Eu garanto pra vocês que todo mundo que tá assistindo tem uma quantidade enorme de jogos na biblioteca da Steam que não jogou até hoje. Mas eu queria jogar outro jogo. Você queria, mas você não tá podendo. Enquanto você não tá podendo, você vai ajustando as expectativas. Sem contar emulador que dá pra você jogar, de consoles antigos e tudo mais. Então, o PC ele continua tendo as vantagens que ele tinha. Ele não vai desaparecer porque o preço do hardware está infinitamente mais alto do que estava antes. Ele vai mudar um pouco a característica, mas essa é a grande diferença do PC. É o grande diferencial, na verdade. É ele poder mutar, ele poder, sei lá, se transformar no que ele quiser. Eu acabei de montar, por exemplo, a BC250, que é aquela que utiliza a placa do PlayStation 5. É praticamente uma APU já com memória embutida e com uma GPU boa. Você só precisa pôr SSD. E precisa fazer isso, ajustar aquilo. É uma placa capaz de rodar praticamente tudo. É a placa do PlayStation 5, como é que não vai rodar os jogos atuais? Principalmente os mais antigos vai conseguir rodar numa boa. Então a gente sempre vai encontrando opções, ajustando as expectativas, e eu quero tranquilizar você porque sim, os preços subiram, sim, a nossa capacidade de compra vai diminuir, porque o seu dinheiro continua aqui, mas o preço dos produtos foi lá em cima. Só que o que aconteceu foi, imagina um caça-níquel. Então você tava aqui com, por exemplo, nossa, dava pra comprar uma 5060. Opa, subiu, agora dá pra você comprar uma 7600. Ou, eu ia comprar uma 7600, agora eu vou comprar uma RX 580. Eu ia comprar uma RX 580, agora dá pra comprar uma APU. Não tem problema, a questão é só a expectativa, né? Assim como no caça-níquel que ia te dar muito dinheiro, no caso que você ia gastar muito dinheiro, você vai continuar gastando, só que você vai ter que ajustar as expectativas. Eu acho que a maior frustração das pessoas tá sendo isso. Elas estão ficando revoltadas porque os preços subiram, porque elas sabem que elas poderiam no passado comprar aquilo por um outro valor. Só que o passado ao passado pertence, não dá pra gente ficar sofrendo com isso. E também não dá pra gente viver de expectativa, porque é aquilo, né? Quem planta expectativa colhe desilusão. Crie galinhas, pelo menos você vai ter ovo no final. Vê o que você tem aí e vai tocando com o que dá, galera. Não precisa surtar. Não é o fim do PC, já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, não é o fim. Existem alternativas, a gente vai continuar trazendo conteúdo e, diferente do que vocês estão pensando, a gente não tá vindo aqui pra ser negativo, pra trazer aqui, o cara só traz notícia ruim, o apocalipse e tal. Não, vocês têm que estar cientes. Eu quero que vocês entendam que essa é a realidade. Você não precisa concordar e tal, mas você precisa entender essa realidade. Porque nessa mentira que a galera fica do tipo, não, mas amanhã vai estourar a bolha, não, mas amanhã vai não sei o que lá, mas quando estourar a bolha vai ficar mais barato. É tudo especulação, é só não comprar que o preço baixa. Enquanto você fica nisso, você não aproveita nada. A gente vai ficar esperando até quando pra aproveitar? Não dá mais pra comprar a placa de vídeo dos meus sonhos. Compra da sua realidade mesmo, que eu acho que é melhor. Diz aí se vocês ainda estão pensando em montar o PC ou fazer upgrade aí, se vocês são capazes de ajustar a realidade ou se vocês vão abandonar de vez, vocês vão pro console. O que vocês pretendem fazer com essa crise aí? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Aproveita, comenta aí quais jogos que não são lançamento que vocês recomendam. Eu vou deixar alguns aqui. Eu recomendo Control, já foi dado de graça na época, é incrível o jogo. Dá pra rodar em praticamente qualquer hardware atual, porque foi lançado na série da RTX 20, pra vocês terem uma ideia. Recomendo a série BioShock inteira, inclusive já tem o Remastered. Recomendo principalmente o BioShock Infinite, mas jogue toda a série BioShock, que é maravilhosa. Recomendo você voltar, de repente, fazer os modos história do Battlefield 3, Battlefield 4. Pouca gente jogou isso, roda em praticamente tudo, é bem leve. Volte e jogue as séries anteriores do Call of Duty quando não era um lixo, do Modern Warfare pra trás, que você vai curtir e muito. Testa aí um Fortnite, você que tem todo o preconceito. Vai jogar uns jogos que são menos exigentes. Pega títulos mais antigos, você já zerou a franquia Crysis? Pois é, o teu PC roda Crysis, acredite. E roda bonito. Dá pra zerar o Crysis 1, 2 e 3, já saiu Remastered também, é uma série sensacional, não era só um benchmark, acredite se quiser. Dá pra você jogar os Forza mais antigos, Forza Horizon 4, por exemplo, é um excelente Forza. Forza Horizon 5, sensacional. Tem muito jogo pra vocês jogarem lá atrás. Deixa aí na sugestão nos comentários. The Witcher 3, inclusive já saiu aí vários remaster. Fallout, joga a série Fallout que você vai amar. Eu gosto de um RPG com FPS, com os elementos de apocalipse, ficção científica. Emuladores também é sempre uma boa. Tem o Remnant 1 e 2. Resident Evil, a série Resident Evil é
super leve, roda até em APU. Se você tiver aí um gráfico integrado, você vai rodar todos os jogos novos da série Resident Evil. Tem muita coisa pra jogar. Dark Souls pra jogar. Assassin's Creed, os Assassin's Creed, cara, os mais antigos, os mais recentes, todos eles rodam. Ghost Recon, teve inclusive uma atualização agora, dá pra você jogar Wildlands. Star Wars, tem vários Star Wars pra você jogar. Enfim, galera, deixem nos comentários e aproveitem um pouco, porque não é só de hardware, fazer upgrade de hardware que a gente vive, né?